Vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre o livro. Vai ser uma sinopse do livro O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Tá? Então, o livro basicamente é esse aqui, né, que está aqui na tela, para todo mundo ver. Então, antes de mais nada, né, quem foi Howard Marks? Howard Marks é o fundador da Oaktree Capital. Tá? Hoje ele tem 79 anos, já está aposentado, mas foi um grande ganhador do mercado, né? Um dos grandes investidores, assim como Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Philip Fisher. Howard Marks, ele fundou a Oaktree Capital e teve um retorno de mais de uma década, mais de 20% por mais de uma década. Né? Então, um retorno composto que fez ele, né, principalmente lá nos Estados Unidos, né, que nós temos taxa de juros menor, mercado mais pujante, mais consolidado. Então, você ter um retorno desse em dólar, um mercado muito consolidado igual os Estados Unidos, é realmente um feito extraordinário. Tá? Então, nós vamos citar, inclusive eu estou até com o livro aqui, tá? Eu tenho o livro, já li ele acho que 2 vezes, se não me engano, já tem um tempo, e dei mais uma relida em alguns pontos para poder organizar a aula aqui para nós. Tá? Então, vamos lá, sendo bem direto ao ponto, né? Quais são as principais? Antes da gente entrar nelas, propriamente dito, o Howard Marks ele escreveu o livro porque antes dele entrar propriamente no mundo de fundos, de gestão, né, de trabalhar com fundos ativos mesmo, para que as pessoas pudessem investir nele, ele já dava ali algumas consultorias, umas mentorias para o pessoal e tal, e ele percebeu que toda vez que ele ia ensinar para as pessoas, né, sobre o mundo dos investimentos, ele falava, ó, fulano, o mais importante para o investidor é isso. Aí depois ele falava outra coisa, ó, então anota aí no teu caderno, o mais importante para o investidor é isso daqui. Aí, de novo, vinha para outra pessoa, ele falava, ó, o mais importante para o investidor é isso daqui, já falava outra coisa. Então, ele foi percebendo, com o passar do tempo, né, ensinando outras pessoas, que ele cada vez falava que o mais importante para o investidor era uma coisa, depois era outra, depois era outra. E ele decidiu criar esse livro para consolidar quais eram as principais ideias. Então, eu achei essa história bem legal e, enfim, né, faz total sentido. Então, não existe uma coisa só que é o mais importante para o investidor, e sim um arcabouço, né, de conhecimento que vai validar com que a gente faça uma gestão de portfólio de valor. Né? Se fosse resumir em basicamente uma frase só, né, o que eu aprendi com Howard Marks, basicamente é isso, né? Você aprender a fazer uma gestão de valor do seu portfólio. Tá? Então, a primeira lição, tá? São 20 no total lá do livro, mas eu extraí aqui, acho que as 8, 10 melhores só, e consolidei meio que as 20 ali em menos para otimizar aqui o nosso tempo. Tá? Então, a primeira, né, lição que eu trouxe do livro é o mais importante para o investidor é o pensamento de segundo nível. O que é esse pensamento de segundo nível? Tá? Basicamente, o que ele quer dizer é que nenhuma regra sempre funciona. Tá? No mercado, né, as pessoas em si, tem até um livro de um cara, acho que é o Daniel Kahneman, que chama Rápido e Devagar. O livro eu tenho certeza que o nome é esse, mas o autor, se não me engano, é do Daniel Kahneman. Ele ganhou um prêmio Nobel e tal, sobre esse estudo que ele fez, o que seria rápido e devagar. Basicamente o ser humano, todos nós, eu, você que está assistindo essa aula, nós temos 2 tipos de pensamento. O de primeiro nível, que é aquele imediato, é o rápido, né, do livro, rápido e devagar. Então, o primeiro pensamento é o rápido. O que é esse pensamento? É o nosso instinto. Quando eu absorvo uma informação, alguém me passa algum tipo de informação, conhecimento, eu já automaticamente tenho a intenção de julgá-lo. É papo, assim, ó. Escutou,
você já forma aquele conceito, né, sobre essa informação. E o pensamento de segundo nível, que seria o devagar, né, o do rápido e devagar do livro, é esse pensamento em que você precisa raciocinar, você precisa pensar, né? Porque o pensamento mais dispendioso, custoso, vamos dizer assim, é aquele que você tem que pensar, analisar todas as hipóteses, para daí sim tomar uma decisão com base em estratégia, e não com base no teu instinto. Aquilo que você recebeu ali, você já pega de bate-pronto e já reage àquela situação. Né? Dando um exemplo. O mercado financeiro está subindo. O que as pessoas médias fazem? Aquelas que não buscam conhecimento, que não estão aqui estudando, né, como a gente está fazendo. Elas, você está subindo? Eu vou comprar, porque eu quero participar dessa festa, vamos dizer assim. Ou eu não quero ficar de fora, né, que é o FOMO, o Fear of the Missing Out. Né? Eu não quero ficar de fora, então eu vou comprar. Só que as pessoas mais perspicazes, inteligentes, mais sábias, elas, peraí, está subindo? Então deixa eu pensar. Se está subindo, o meu risco, obviamente, ele está aumentando, porque em tese pode ser até que a empresa esteja ficando melhor, mas o meu risco está subindo. Então não é que eu vou deixar de comprar, mas eu vou talvez comprar um pouco menos. Então, esse é o pensamento de segundo nível. Né? Está subindo? Opa, eu penso, analiso, vou para os fundamentos. Será que tem fundamento essa alta? Ou não, é um movimento especulativo? Então, esse é o pensamento de segundo nível. As pessoas pensam, elas param para analisar o que de fato está acontecendo. E não me basear em notícia, em sites, fofoca, casa de research, analista, influencer, YouTube. Não, eu vou tirar o meu próprio, eu preciso ter autonomia, eu preciso ter pensamento próprio, para daí sim tomar uma decisão. Se vai estar certo ou vai estar errado, não tem problema. Mas esse é o nível mais sofisticado de uma tomada de decisão. É aquela que você toma por decisão própria, e não baseada em diquinha. Né? Então, esse é o pensamento do segundo nível. Tá? Outro exemplo, está caindo. O que a maioria das pessoas faz? Pânico, medo, traz ansiedade. O que elas querem fazer? Meu Deus do céu, deixa eu me livrar logo desses investimentos aqui, porque eu não quero sofrer com isso. Só nem dorme à noite. E o investidor sensato, sábio, e pensa com pensamento de segundo nível, ele vai pensar, opa, está caindo. Mas espera aí, deixa eu investigar, deixa eu ir a fundo. Como que está o fundamento da empresa? O que está acontecendo de fato? Não, a empresa está boa, continua tendo lucro, operando, é boato, é notícia, é falácia, é fofoca. Opa, então pode ser que seja uma oportunidade. Eu não vou sair comprando tudo de uma vez, mas eu começo a comprar. Então, esse é o pensamento de segundo nível do Howard Marks, que eu achei sensacional, uma das melhores lições do livro, em que a gente precisa aceitar que o mercado é caótico. Ele é caótico. Às vezes a empresa solta um baita de um resultado e a cotação cai. Ou o mercado, a empresa solta um resultado ruim e a empresa sobe. Porque o mercado ele é sempre baseado na expectativa, né? No futuro da empresa. Então, o mercado espera algo. Se corresponder, o mercado vai reagir de acordo com aquilo. Só que nem sempre acontece isso. Às vezes pode acontecer o oposto. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Né? O mercado ele é caótico. Então, a gente precisa abraçar o caos. É embrace the caos. Eu vou diversificar, eu vou ter várias empresas de vários setores para eu poder me proteger e também rentabilizar. Mas, acima de tudo, primeiro, me proteger. Tá? Até porque o maior risco é não investir. Né? As pessoas não investirem. Então, esse é o maior risco. Né? Não existe fórmula da gente se proteger 100%.
Isso não existe, isso é utopia. A gente não consegue se proteger 100% das coisas. Mas não investir, na minha visão, é muito mais arriscado, né? Porque você tem que compor o teu capital, né? Seja em ativos financeiros dentro do mercado, né, de renda variável, renda fixa, ou imóveis, ativos físicos, né? Mas você tem que investir, né? Se você não investir, obviamente, o teu dinheiro ele vai perdendo poder de compra no longo prazo, tá? Segundo pensamento, o mais importante o investidor é entender o que é valor e a sua relação com o preço. A gente já falou em várias outras aulas sobre isso, mas é sempre bom a gente estar reforçando. Entender a eficiência do mercado e as suas limitações. O mercado, na maioria das vezes, ele é eficiente, principalmente um mercado igual dos Estados Unidos, que ele é mais eficiente ainda. Você tem maior número de investidores, com mais informações, o mercado mais consolidado, com mais empresas. Aqui no Brasil, por nós termos um mercado mais inicial, né, mais, como se diz, engatinhando, né, o nosso mercado aqui ele é jovem ainda. Tem, sei lá, 400 empresas hoje. Né, essa aula está dando desde setembro de 2025. Então, hoje, no mercado financeiro brasileiro, dentro da Bolsa aqui do Brasil, nós temos, na média, de 400 empresas. Mas que investíveis mesmo não deve ser 120, 150 no máximo. O resto não precisa nem olhar. Então, assim, é um mercado muito jovem. Né? Sei lá, 2% da população brasileira tem o CPF cadastrado lá no B3. Mas que investe mesmo, eu imagino que não seja nem 10% disso. Né? O cara abre conta, investe uma vez, depois para, não tem constância. Então, aqui no Brasil, por nós termos um mercado mais imaturo, nós acabamos tendo um pouco mais de distorções. Então, o mercado aqui ele é um pouco menos eficiente do que comparando com os Estados Unidos, por exemplo. Então, aqui no Brasil, a gente acaba pegando algumas distorções um pouco maiores, né, do mercado. O que, na minha visão, se você está dentro dele, já com várias empresas, aproveitando da tua experiência, entendendo o mercado, você consegue comprar coisas muito boas a preços muito bons. Tá? Então, o mercado ele é eficiente, mas ele tem limitações. Né? E, por vezes, há essas distorções, principalmente em mercados menos maduros, né? Ou mais imaturos, como é o nosso aqui no brasileiro. Né? Você só vai perceber quando você está dentro, não tem jeito. Né? Com conhecimento, com visão, com estratégia, com coragem, né? Para poder botar a mão na massa, e competência, obviamente, né? Que você vai lapidando como um diamante, a gente acha essas barganhas no mercado. Tá? Então, o mais importante é entender o valor da empresa. Tá? Quanto mais consistentes são os lucros, consistentes, crescentes, boa governança, dívida equilibrada, a empresa está crescendo receita, melhorando o ROI, são indicadores que a gente vai ver para poder analisar se o negócio tem valor. Caiu o preço, na minha visão, é uma oportunidade. Então, a gente consegue ter entender bem, né, essa diferença entre preço e valor. A gente mostrar que interação com ganhadores, basicamente é isso. Né? A gente precisa estar comprado, alocado dentro dos ganhadores. Então, a próxima lição, né, o mais importante é entender, reconhecer e controlar o risco. Aqui seriam 3 capítulos, se não me engano, eu peguei os 3 e coloquei em um só.
né? Então, basicamente, o que ele quer dizer aqui? Entender o risco, né? Então, eu sei que a empresa tem bons fundamentos, eu vou controlar ela através do percentual que eu vou colocar dela dentro da minha carteira. Então, isso é você entender, reconhecer que ele existe, até porque tem coisas que a gente não vê também, né? Eu não sei o que eu não sei, né? Sei lá, o que a Fleury está executando agora, quais são as estratégias dos próximos meses, dos próximos anos, o que a governança da empresa está planejando, quais são os próximos passos. Eu não tenho a mínima noção, e eu sou investidor da empresa, mas eu sei que eu não sei isso. Então, como eu sei o que eu não sei, eu preciso controlar. Eu entendo, eu reconheço o que está fora da minha alçada, mas eu controlo o risco através da alocação, do percentual que eu vou colocar dentro dela na minha carteira para eu mitigar esse risco. Né? Até porque aquela empresa, né, seja a Vale, seja o Banco do Brasil, seja a empresa que for, a própria Fleury, eu não sei quem são as pessoas que estão tocando lá. E, sinceramente, não me interessa. Quero que ela continue sendo uma empresa bem gerida, que continue dando lucro, que pague eventualmente dividendos, ou que recompre ações, que faça fusões, que compre outras empresas, players menores do mercado. Então, eu quero que ela componha, né? Que ela faça uma composição desse investimento, desse caixa, né? Esse fluxo de caixa que ela vai gerando, e em detrimento de mim, que sou acionista. Né? Mas eu não posso controlar se o cara começar a fazer cagada, por exemplo. Né? Se ele começar a fazer coisa errada. Isso é entender, reconhecer e você controlar o risco através do percentual. O máximo que eu posso perder é aquilo que eu coloquei na empresa, mas o que eu posso ganhar é infinito, é ilimitado. Né? Então, o ativo, geralmente, o que o pessoal faz? O ativo caiu muito, a tendência da sardinhada, né, daquelas pessoas que não entendem nada, estão ali no mercado enfim, né, pegar tiquinha e tal, a sardinhada mesmo, né, a massa, é comprar achando que não pode cair mais. Ah, eu vou comprar, sei lá, um exemplo aqui, o IBR, né? A empresa sofreu várias quedas de 99%. As pessoas que entram naquele ativo achando que, não, agora não pode cair mais, daqui agora é só para cima. Então eu vou entrar como aposta, meu amigo, ela agrupa, ela pega lá quem tinha 100 ações, passa a ter uma só, e ela multiplica o valor da ação, que é de centavos por 100. Aí ela cai de novo, mais 99%. Então, assim, a empresa pode ficar tendo essas quedas por várias vezes. Mas o que acontece? Não dá lucro. Então, se não dá lucro, eu nem olho. Não faz sentido eu entrar numa empresa que não dá lucro. Então, a gente precisa colocar as chances a nosso favor. Né? A possibilidade de perda, ela pode ser permanente. Se eu entro num ativo, eu fico só apostando, entrando porque está caindo, não vai cair mais. Eu vou abaixando o preço médio, né, que é outra coisa que as pessoas que não têm conhecimento, a empresa caiu muito, eu vou comprar mais para abaixar meu preço médio. Tá, mas você olhou para o fundamento da empresa? Está tendo lucro, a empresa está crescendo, a receita dela pelo menos está aumentando, beleza, o lucro está de lado, mas a receita dela, ela está vendendo mais, está se movimentando? Não, não tem sentido. Então, a gente tem que olhar sempre para o fundamento, é o que eu mais me preocupo. Né? O risco é maior quando todo mundo acha que o risco é baixo. Porque o negócio, o mercado ele é contraintuitivo, né? Que vai lá da primeira lição. Então, se todo mundo acha que não tem risco, todo mundo está comprando ou todo mundo está vendendo, eu vou sempre parar para pensar, analisar. Opa, peraí. Estão falando muito de mercado? Talvez eu vou começar a comprar, mas um pouco pesando menos a mão. Né? As taxas de juros abaixaram.
todo mundo sai porque a renda fixa está pagando menos, a bolsa nesse momento já disparou, já foi, né, já subiu tudo que tinha que subir, todo mundo começa a entrar em bolsa, eu vou começar a aportar menos, ou talvez fazer mais caixa. Eu vou começar a adotar outros comportamentos, outros critérios, para eu fugir desse movimento de, como se diz, de manada, né? Próximo ponto que o Howard Marks nos presenteia, né? O mais importante é estar atento aos ciclos e ao pêndulo, né? A gente precisa entender que o mercado ele sempre vai ser cíclico, né? Vai depender de câmbio, taxa de juros, política fiscal, né? Se o governo gasta mais ou menos, política monetária, que é através da taxa de juros, né? A nossa taxa Selic aqui, ou o Fed, lá nos Estados Unidos. Então, você tem que estar atento aos ciclos, né? O que são os ciclos de mercado? Você ter expansão ou contração monetária. Se a inflação agora, né, que a gente viveu nos últimos anos, ela deu uma descontrolada, começou a sair da meta. Inflação saindo da meta, o Banco Central, ele naturalmente ele precisa levar os juros para que o crédito fique mais caro e as empresas não investam tanto. Além das empresas não investirem, porque o custo de capital fica mais caro, as pessoas, principalmente pessoa física, ela tende a deixar mais dinheiro guardado em renda fixa, porque a renda fixa agora está pagando um pouco mais. Então, você tem dois grandes movimentos aqui. Um de pessoas alocando mais em renda fixa e outro do custo de crédito mais caro. Então, você esfria a economia. Mas aí isso demora meses, anos para isso acontecer. Isso não é assim, o governo agora aumentou, baixa a inflação no mês que vem e depois a bolsa já começa a precificar uma alta. Isso demora anos. Então, você tem que estar atento aos ciclos. O que nós temos hoje? Taxa de juros nas alturas, hoje a gente está falando de mais de 15% ao ano de renda fixa, um grande fluxo de capital das pessoas investindo em renda fixa, CDB, LC, LCA, LCI, CDB, que rende 100% CDI, debênture, haja vista as incentivadas, né, que o governo criou aí alguns anos atrás. Então, teve um fluxo muito grande para a renda fixa. Isso sem contar a criptomoeda, que também acaba puxando, né, porque os recursos eles são limitados. O investidor ele tem o dinheiro não é infinito para investir em tudo, né? É um trade-off. Eu vou investir aqui ou eu vou investir ali, né? Tá, beleza, eu posso diversificar, mas aí eu tenho só 50%. Então, num período desse que nós estamos vivendo, de risco político nas alturas, risco geopolítico, né? Guerras, o Trump entrou lá nos Estados Unidos agora, né, desse ano, lá no começo do ano, e já começou tocando tarifa e não sei o quê, aquela coisa errada. Então, muita incerteza, medo altíssimo, né? As pessoas, crédito mais caro, taxa de juros nas alturas, as pessoas fugindo da renda variável, de fundos imobiliários e ações. Então, o pêndulo, nesse momento agora, está lá para o lado do medo, a aversão a risco. Só que o mercado não vai ficar aqui muito tempo. Daqui a pouco ele volta para a média, assim como um pêndulo, e vai lá para o outro lado. Daqui a pouco a gente tem expansão monetária, taxa de juros cai, fuga de capital da renda fixa para a renda variável. Então, você vai ter esse movimento. Ele não é de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. São anos também. Então, a gente precisa aguentar esses períodos de mais, né, vacas magras, as ações, porque elas têm que ajustar esse prêmio de risco, né, por conta se a taxa livre de risco hoje é 15%, né, que é a Selic, as empresas elas têm que entregar mais do que isso, porque senão não vale a pena investir numa empresa. Né? Então, para as empresas entregarem um ROI acima de 15%, 16%, 17%, 18%, com um risco muito maior, porque eu estou investindo em renda variável, então você tem que o preço dela
cair muito, para as pessoas toparem investir em renda variável. Aí você entende o ciclo. Opa, então as empresas precisam cair muito para as pessoas aceitarem investir em renda variável, porque tem poucas pessoas agora. Então, por isso que o preço cai muito. Fica fácil de entender assim. Né? É só você estar atento aos ciclos, né? Atento ao pêndulo. Hoje o pêndulo está muito mais para o lado do medo, né? Da aversão ao risco. Então, esses fatores psicológicos, eles entram muito em conta dentro do mercado financeiro. Não é só fundamento, né? Existe a questão psicológica também, das pessoas, né? A hora bancada. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, você acha a Selic, a taxa de juros cair para poder investir em ações. Você não vai acertar esse time. A gente vai acumulando enquanto o período é favorável. Quando o período não for, a taxa Selic estiver lá em 9, 8, 7% ali, eu já começo a maneirar a minha mão. Mas nessa hora, a renda variável já explodiu. Já foi tudo na frente. Né? Existe aquele yin yang, né, lá dos chineses, que é todo problema traz consigo a semente de um benefício equivalente. Né? Então, e todo período de bonança também, ele traz consigo a semente de um fator de risco de uma crise. Né? Então, existe sempre esse trade-off, né? Como se fosse uma balança mesmo. Né? Os opostos complementares. Né? Existe essa dinâmica da mudança. Você tem risco muito grande, períodos de vacas magras, mas você tem sementes de benefício aqui dentro. Em contrapartida, quando você tem períodos de pujança grande, expansão monetária, crédito muito barato, opa, eu tenho um risco alto. Não é assim, só se todo mundo sai comprando ação. Né? Como foi lá em 2019, por exemplo, antes lá da pandemia. Né? Então, em mercados de pool o que é? Pujança, taxa de risco, taxa de juros baixa, a bolsa performando muito bem, né? Por meses, anos. Você tem, geralmente, ambição, as pessoas estão mais otimistas, a tolerância ao risco é baixa. Não, eu posso comprar ação que vai dar tudo certo, não tem problema, é só comprar qualquer coisa lá que eu vou ganhar dinheiro. Né? As pessoas são mais. Existe uma credulidade muito grande, né? De acreditar mesmo nas coisas. Então, nesses momentos de boom, nós começamos a maneirar, porque nós temos o pensamento do segundo nível. Mas, em contrapartida, em períodos de bear market, em que a bolsa está largada, ninguém quer investir, todo mundo com medo, pessimismo generalizado, risco geopolítico, o governo fiscal descontrolado, aversão ao risco, ceticismo nas alturas, as pessoas não acreditam, opa, aqui o risco é baixo. Então, basicamente é isso. Tá? A gente precisa estar atento aos ciclos. Aqui outra frase que eu coloquei do Howard Marks, né? Você não pode prever, mas você pode se preparar. É isso que nós fazemos. Né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 anos, mas eu consigo me preparar, eu consigo diversificar. Tem uma parte lá fora, moeda forte. Né? Então, a gente tem essa... Aqui eu diversifico em várias empresas, vários setores, tal. É assim que a coisa funciona. Próximo aqui, o mais importante é combater as influências negativas. Isso aqui também é fundamental. A gente não vai ter sucesso no mercado financeiro e na vida, né, de forma geral, né, porque o que a gente fala aqui para investimentos vale para a vida também. Se a gente tiver aquele pessimismo, ver jornal nacional, ver notícia, acompanhar esses sites, esses influencers que só pregam o caos, o medo, porque as pessoas ganham, né? Isso chama a nossa atenção, é instintivo, chama a minha também. Né? Claro que hoje eu estou muito mais vacinado, eu consigo lidar melhor com esse tipo de situação. Mas a pessoa que está entrando agora no mercado, ela não tem esse conhecimento. Né? Eu falo assim, o maior risco do investidor é ele mesmo, porque as notícias, elas influenciam os influencers, os youtubers, o cara lá do Instagram, mas o maior risco é você.
Porque só basta um momento para você sair de uma empresa, fazer uma cagada, e aquela empresa performar, e vai ser o que ia multiplicar por 100, por 200, por 500, por 1000% na tua carteira, né, nos próximos anos. Né? Tem empresas que você passa 10 anos nela, multiplica por mais de 10.000%. Né? Isso aí composto. Então, a gente precisa combater as influências negativas. Não acompanhar o mercado. Esquece o mercado. Abre o home broker, compra e esquece. Foca no trabalho, foca na saúde, foca na família, foca no que realmente importa. Ah, esquece notícias, site, casa de research. E o corretor está me ligando para marcar uma reunião. Cara, vai enrolando, não está dando tempo, foge, porque uma hora esses caras te pegam, entendeu? E aí, se te pegar no momento ruim, tem dias que a gente está ruim, né? Mais para baixo, faz parte, né, do ser humano. É nesse momento que eles vão te empurrar um COI, um fundo multimercado, aí você abre, como se diz, abre a porta para coisa ruim. Então, o principal é pensamento independente. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Longe de diquinha, né? Qualquer tipo de validação externa não funciona. Você tem que saber o que você está fazendo, né, nos seus investimentos. O mais importante é conhecer o contexto do momento e usar o oportunismo paciente. Aqui eu vou fazer uma ressalva, porque ele fala isso no livro, mas é muito importante a gente entender que esse livro foi escrito por um gênio. E gênios, eles, de certa forma, eles entendem, conhecem um pouco, né, melhor o mercado, eles têm essa aptidão, eles já estão anos no mercado. Então, eu tenho que entender o que ele está falando, mas trazer isso para a minha realidade. Porque, beleza, eu conheço o contexto do momento, né? Se eu vou pesar ou eu vou diminuir a mão, né, nas compras. Mas esse oportunismo paciente até acontece, eu posso fazer um pouco de caixa, mas entendendo que no longo prazo é melhor eu estar alocado, porque eu vou ganhar no tempo. E o tempo é a exponencial da fórmula dos juros compostos. A taxa multiplica, mas o tempo é exponencial. Então, aquela coisa, né? 5 vezes 5 é 120, desculpa, é 25. 5 vezes 5 é 25. Mas 5 elevado a 5, se não me engano, dá 3.125. Então, é uma coisa assim, bizarra. Né? Ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. É isso mesmo, 3.125. Então, eu saio de um resultado de 25 para 3.125, só por estar mais tempo alocado. Então, essa questão do oportunismo paciente, de fazer caixa para esperar a bolsa cair para poder comprar, eu tenho um pouco as minhas ressalvas. Tá? Então, esse ponto aqui eu quis fazer esse parêntese, só para a gente entender que aqui é um livro escrito por um gênio, né? E nem todos nós, né, a maioria de nós aqui, imagina que nós somos réis mortais tentando sobreviver, né? Nesse mundo das pessoas, mercado financeiro, querendo mais as pessoas mais inteligentes do mundo, né? Qualquer pessoa tem acesso a poder vir investir aqui no Brasil e está competindo comigo. Então, eu preciso, antes de mais nada, querer rentabilizar e me proteger. Né? Então, é melhor correr esse risco quando todo mundo está fugindo dele, que é o contexto atual, né? Que nós acabamos de falar sobre o pêndulo, né? Conhecendo os ciclos de mercado. Né? Então, o contexto agora, quando todo mundo está fugindo do risco, opa, talvez faça sentido eu correr para lá. Né? E entendendo sempre querendo ou não, da questão da gestão de risco, né? Porque o mercado, ele não é uma máquina muito acolhedora. Né? As pessoas entram achando que vai ganhar dinheiro fácil, mas não é assim. O mercado ele é muito bom para compor o capital, desde que você compre e deixe quieto. Tá? Então, compra do bull. O cara entra, compra lá no bull market, quando todo mundo está ganhando dinheiro e tal, lá em 2019.
Aí vem uma pandemia, ou vem uma crise do subprime, vem qualquer coisa, uma guerra, cai, o cara vende, sai da bolsa e acha que o negócio é cassino. Né? Então, você tem que entrar da maneira certa, correta, porque aí você não vai tomar um drawdown, né, que é uma queda muito grande, expressiva do teu patrimônio, que vai te fazer ter medo daquilo. Não, o mercado é para você compor o capital. Então, é importante entender todas as nuances, para daí sim eu conseguir, né, fazer essa gestão de valor do meu portfólio. Tá? Então, esquece ativos individuais. Foca na carteira como um todo. É importante a gente focar na carteira. Eu não quero saber do Banco do Brasil, do Itaú, da Porto Seguro, da Suzano, de quem quer que seja a empresa. Eu quero entender a minha carteira como um todo. No longo prazo, ela tende a performar bem. Tá? Então, nós podemos até não saber, né, aonde exatamente a gente está. A gente tem indícios, né, dentro do contexto. Eu sei que as pessoas estão fugindo da renda fixa agora, estão saindo de ações, taxa de juros está caro, o mercado tem muita incerteza lá fora, aqui dentro, política. Então, eu entendo mais ou menos aonde a gente está e eu vou comprando sempre, né, periodicamente, semanalmente, quinzenalmente ou no máximo mensalmente. Né? É importante a gente ter a questão da disciplina. Mas a gente sabe mais ou menos aonde a gente está. Né? Agora, quando a bolsa vai subir, e ninguém sabe. Se a pessoa te falar que sabe, ela está mentindo. Ninguém sabe ao certo. Por isso que a gente vai acumulando. Tá? Então, a gente trata sempre de perspectivas. Né? Os preços agora estão altos ou baixos? Você vai me responder. Estou te fazendo uma pergunta. Os preços dos ativos, fundos imobiliários e ações, né, que são empresas, está alto ou está baixo? Me responda. A economia agora, está positiva ou está negativa? As pessoas falam mais ou menos de crise. Os investimentos em renda fixa estão maiores ou menores? O mercado agora está frouxo, tem dinheiro, todo mundo ganhando dinheiro, ou está apertado, pouca gente ganhando dinheiro? E aí, investir então é compra ou é venda? As pessoas estão ansiosas para comprar ou ansiosas para vender, no geral? O que as pessoas estão mais hoje em dia? Para comprar a bolsa ou para fugir da bolsa? Então, a gente entendeu qual o contexto nós estamos. Então, como eu penso de segundo nível, na minha visão, é um ótimo momento para a gente acumular bons ativos. Então, os bons tempos, eles ensinam apenas lições ruins, né? Que foi 2019, lá, o pessoal que entrou em 2018, 2019, eles acham que investir é fácil, né? Que conhece os segredos dos investimentos, que não precisa se preocupar com os riscos. Agora, as lições mais valiosas são aprendidas em tempos difíceis. O Warren Buffett tem uma frase muito legal que ele fala que nos tempos de vacas magras, né, de aperto monetário, nos tempos de recessão, de crise mesmo, é que você vê quem estava nadando pelado, né, quem estava pouco diversificado, ou às vezes até alavancado, operando derivativos. Né? Então, são nos tempos mais ruins, né, nas crises, é que você vê quem estava nadando pelado, né, que é quando a água baixa. Então, caminhando para o fim aqui, né, o mais importante é a diversificação, investir de forma defensiva e evitar armadilhas. Então, basicamente, é controle de risco. O máximo que eu posso perder é o que eu coloquei, mas o máximo que eu posso ganhar é ilimitado. Então, a gente parte sempre dessa assimetria, em que eu vou compondo o meu capital, bem diversificado, investindo com segurança. A maior parte do meu portfólio está em lucro, né, consistente, lucro crescente, empresa boa, IPO há 6, 7, 8, 10 anos ou mais, né, empresa que já performou, tem histórico na bolsa para eu poder avaliar. Né, boa governança, dívida controlada, eu vou sempre jogar as chances a meu favor. Né?
Então, de que adianta? Eu costumo falar muito das pessoas mais próximas, né? De que adianta? Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, quero chegar lá no lugar. De que adianta eu ir a 160 por hora, correndo igual um louco, ultrapassando todo mundo, pegando, às vezes, pistas simples, né, que eu preciso me expor a riscos, eu vou a 160 por hora e vou chegar lá, sei lá, numa viagem de várias horas, eu vou chegar 1 hora antes, sendo que eu posso ir a 100, 110, 120, gastar às vezes 1 horinha a mais, mas eu me protejo, eu tenho uma gestão de risco, eu tenho autonomia, né, de combustível, então eu otimizo recursos, eu não preciso me expor tanto. Isso vale para o mercado financeiro. É basicamente a mesma coisa. Né? Às vezes eu preciso reduzir um pouco, eu vou a 80, eventualmente eu consigo enxergar semáforo, uma criança atravessou na minha frente e tal. Então, quando eu vou em velocidade mais de cruzeiro, eu consigo ter uma relação custo-benefício melhor, na minha concepção. Então, eu vou investir de forma sempre defensiva. Né? Os grandes gestores do mundo, né? O Warren Buffett, Charlie Munger, o próprio Howard Marks, eles falam, o investidor inteligente, ele entra no ativo pensando quanto ele pode perder, para só depois ele pensar no quanto ele pode ganhar. Antes, ele pensa o quanto ele pode perder. Então, os grandes investidores, eles têm essa forma, essa mentalidade, né? Essa forma de pensar. Porque o lance no longo prazo é sobreviver. Tá? Então, dito tudo isso, o último slide nosso, o mais importante é saber o que eu não sei, nós já conversamos também, agregar valor e juntar tudo isso. Né? Fazer tudo isso, botar no liquidificador ali, bater e virar, né, o suco aqui, né, o supra-sumo, a vitamina, vamos dizer assim, né, juntar tudo isso. Né, confiante na minha avaliação própria de valor, né, entrando aqui agora na nossa conclusão. Avaliação própria, né, eu preciso entender, eu preciso ter autonomia dentro do mercado. Usar o ceticismo, né, do consenso, opa, as pessoas estão indo tudo para lá? Espera aí, eu preciso pensar em segundo nível. Vamos lá. Tá todo mundo indo para aquele lugar? Será mesmo? Pode ser que às vezes a manada está certa. Não tô questionando, que é para a gente sempre ir do contra. Mas eu preciso pensar antes. Será que lá é o melhor caminho? Mediante todas essas avaliações aqui desse cenário, será mesmo que eu tenho que ir nessa direção? Ou não? Eu vou ao contrário. Eu vou diminuir. Ou eu não vou para lá, em hipótese alguma. Manter a estratégia, né? Ter disciplina para poder aportar. Porque, assim, o cara que eu gosto muito, né, o Baster, ele fala, o buy é fácil, mas o hold é pica. É difícil, você esperar. Porque você vai vir crise, você vai precisar do dinheiro, vão ter várias coisas que vão acontecer nesse meio do caminho que vão te fazer tirar o dinheiro das ações. Mas você lembra, você ganha na espera, não é na compra e nem na venda. Então, vai ter inúmeras situações durante os dias, as semanas, os meses, durante os anos, que vão te fazer tirar o dinheiro daquilo ali. Você só vai ganhar na espera, porque o retorno ele é composto. Então, você tem que comprar e deixar quieto. Dinheiro de ações é para, no mínimo, 5, 6, 7 anos. Eu falo até mais, mas isso assim, é o mínimo do mínimo. Dinheiro com menos de 6, 7 anos, nem coloque em ações. Bota em renda fixa. Melhor coisa que você vai fazer. Agora, o dinheiro que você não vai utilizar, 6, 7, 10, aí nem se fala. 12, 15 anos, aí aquela semente que você colocou lá atrás, dali 12 anos, o negócio explode. E dar tempo, né? Entendendo que a gente não ganha nem na compra e nem na venda. Né? Nem na venda, a gente ganha na espera. Né? Os grandes retornos, eles levam tempo. Isso é o principal de tudo.
né? A gente entender, juntar isso tudo. E eu finalizo aqui, né, falando num caso legal que ele fala no livro, né, sobre a questão do jogo de tênis. Ele faz uma analogia que o jogo de tênis, os grandes vencedores, ele explica, né, dá números e tal, mas em resumo aqui ele fala que os grandes vencedores do jogo de tênis não são aqueles jogadores mais plásticos, que fazem as jogadas mais bonitas, mas sim aqueles que erram menos. Tá? Então, finalizo com essa grande metáfora, né, vamos dizer assim, esse grande ensinamento, né, que os grandes vencedores no jogo de tênis são aqueles que erram menos. E no mercado financeiro, de certa forma, acaba sendo assim também, né? A gente precisa só estar em lucro, estar em boas empresas, estar em qualidade. E no longo prazo isso vai compor a nosso favor. Beleza? Finalizamos então. Muito obrigado. Eu encerro aqui e a gente abre para as perguntas, nosso bate-papo.